Olá, queridos amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou a missionária Alessandra Rocha, do canal A Verdade que Fortalece. Este canal que foi criado para estudarmos a Bíblia Sagrada, verso a verso, o texto em seu contexto, com a finalidade de alcançarmos o maior entendimento da vontade de Deus para as nossas vidas e para que possamos edificar e fortalecer a nossa fé. Hoje é o nosso quarto estudo da primeira epístola aos Tessalonicenses. Nós demos um título para essa carta, uma mensagem central, que diz: na certeza da segunda vinda de Cristo, busquemos viver uma vida em santidade. Iniciaremos hoje a unidade 2, postura exemplar servindo ao Senhor Jesus, e abordaremos o exemplo dado por Paulo e seus companheiros, assunto que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12. No decorrer do primeiro capítulo, evidenciamos um viver essencial para Deus, determinada pela convicção de salvação dos tessalonicenses, marcando um acesso a coisas espirituais e eternas. Isso nos mostra que uma pessoa não começa a viver até que seja salva pela confiança no Senhor Jesus. A vida inicia-se quando o maior de todas as decisões é tomada: confiar em Jesus como seu Salvador pessoal e seu Senhor, o seu dono, o dono de todo o seu ser. Hoje podemos encontrar pessoas religiosas que se envolvem em atividades na igreja, mas possuem apenas aparência exterior de cristianismo e jamais chegaram à genuína fé em Jesus como Salvador e Senhor. A transformação de vida é determinante para que as evidências da salvação sejam manifestadas. E isso se dá quando a fé está firmada em verdades divinas reveladas, conhecendo essa verdade e praticando essa verdade. E essas verdades que começaremos a estudar agora, a partir do capítulo 2. Nesses primeiros versículos, veremos a defesa de conduta de vida dos missionários enquanto estavam em Tessalônica. Paulo relembra dificuldades que passavam durante a visita e a integridade de suas motivações e conduta. Desmentia as acusações dos judeus que usavam de qualquer questão emocional para forçar os recém-convertidos a abandonarem a confissão de fé. Falaremos da pregação corajosa de Paulo em Filipos. Apesar de ter sido maltratado, demonstrou os 3 atributos que um líder espiritual deve buscar. Veremos a pureza do Evangelho baseada em Deus e em sua revelação. Abordaremos o que é ser obreiro aprovado diante de Deus e dos homens. E, por fim, o exemplo pessoal de Paulo como modelo de mãe e pai espiritual dos Tessalonicenses. Mas antes de orarmos, para iniciar a nossa aula, vamos dar os nossos avisos. Quero informar os irmãos que na descrição desse vídeo vocês encontram a bibliografia, que é a lista dos autores e teólogos que nós consultamos para realizar as nossas aulas. E para vocês que querem encontrar rapidamente as aulas do canal A Verdade que Fortalece, é só digitarem no YouTube #AVF Alessandra Rocha, tudo junto, entre aspas e em letra minúscula. Dessa forma, vocês verão a lista de todas as aulas disponíveis do canal. Quero pedir que deixe seus comentários, dúvidas e sugestões. Buscamos fazer a nossa aula com excelência. Temos superado vários desafios e, para melhorar a nossa conduta, precisamos da sua participação. Isso é muito importante para nós. Então comentem, deixe suas dúvidas e sugestões. E quando vocês forem divulgar as aulas do canal, lembre-se que ao fazerem isso, vocês estarão participando dessa obra conosco, evangelizando, transformando e fortalecendo vidas com o estudo da Palavra de Deus, e terão o devido galardão da parte do Senhor. E também não deixem de se inscreverem e, depois de assistir a aula, de fazerem as suas anotações, no final, deixar o seu gostei ou não gostei. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, estamos diante de Ti, estudando mais uma parte da primeira epístola aos Tessalonicenses. Nos ajuda a compreender a essência dessas palavras e que possamos mudar a nossa conduta diante dessas verdades. Nos ajuda a crescer na fé e no bom testemunho que necessitamos dar a este mundo carente de amor e de Deus. Um bom testemunho de filhos amados, sendo luz do mundo e sal dessa terra, nos tornando carta aberta de Cristo. Assim nós te pedimos, te agradecemos e te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Exemplo dado por Paulo e de seus companheiros. Vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12. Irmãos, vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi em vão.
Pelo contrário, apesar de maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, tivemos ousada confiança em nosso Deus para anunciar a vocês o Evangelho de Deus, em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de erro ou de intenções impuras, nem se baseia no engano. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de Ele nos confiar o Evangelho, assim falamos, não para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus, que prova o nosso coração. A verdade, como vocês sabem, é que nunca usamos de linguagem de bajulação, nem de pretextos gananciosos. Deus é testemunha disso. Também jamais andamos buscando elogios das pessoas, nem de vocês e nem de outros. Embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter feito exigências, preferimos ser carinhosos quando estivemos aí com vocês. Assim como uma mãe que acaricia os próprios filhos. Assim, com muito afeto, estávamos prontos a lhes oferecer não somente o Evangelho de Deus, mas até mesmo a própria vida, porque vocês se tornaram muito amados de nós. Pois vocês com certeza se lembram, irmãos, do nosso esforço e fadiga, e de como, trabalhando de noite e de dia, para não vivermos à custa de nenhum de vocês, proclamamos a vocês o Evangelho de Deus. Vocês e Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira piedosa, justa e irrepreensível em relação a vocês, os que creem. E vocês sabem muito bem que tratamos cada um de vocês como um pai trata os seus filhos, exortando, consolando e admoestando vocês a viverem de uma maneira digna de Deus, que os chama para o seu reino e a sua glória. Queridos, diante de tudo que fomos lidos, nós destacamos algumas coisas. Aqui, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 1 a 12, vimos um testemunho inspirador. Paulo relembra a pureza que o motiva, no versículo 1 ao versículo 6. Evangelista frutífero, valoroso, líder espiritual. O puro evangelho, baseado e revelado em Deus. Mordomo fiel, aprovado por Deus e pelos homens. Vimos a extensão do sacrifício pessoal, do versículo 7 ao versículo 8. Abriu mão de seus direitos como mãe espiritual e vimos também a integridade de sua conduta, do versículo 9 ao versículo 12. A conduta exemplar de um pai espiritual. Esses são os destaques que fizemos da leitura. Agora vamos comentar cada um dos destaques. As atitudes de Paulo no convívio com os cristãos de todas as igrejas por onde passavam eram as melhores credenciais que podia demonstrar como servo e apóstolo do Senhor. De certa forma, esses versículos que lemos, Paulo apresenta um pequeno manual de administrador da palavra de Deus. Quando Paulo foi perseguido por alguns judeus, rumores colocaram em dúvida as intenções e a conduta de Paulo. Diziam que Paulo era criminoso, um delinquente, que estava fugindo da justiça e por isso não se podia dar ouvidos a um homem com essa reputação. Havia várias acusações imputadas a ele. Dizia-se que a conduta e a doutrina de Paulo tinham origem na falsidade. Dizia-se que a pregação de Paulo obedecia a motivos impuros, interpretavam mal o beijo da paz, a festa do amor, que era um costume cristão. Pois é fácil uma mente depravada ler essas frases com um conceito perverso. Na vida e na mente suja de pessoas, tudo que se vê e lê é sujeira por todo lado. Isso é triste, mas é uma verdade. Acusavam Paulo que sua pregação tinha um objetivo principal de enganar as pessoas. Vimos na história que homens que eram responsáveis pela propaganda da Alemanha de Hitler descobriram que uma mentira repetida por muitas vezes, de forma ardente e convicta, no final pode ser aceita como a verdade. Narrativas construídas como se fossem verdades. Era dessa forma que se fazia acusações a Paulo. Portanto, vimos nesses versículos que Paulo desmente essas fofocas, recordando do amor que tanto ele como seus companheiros demonstraram e o trabalho que haviam realizado entre os cristãos de Tessalônica. A pregação do puro evangelho do Senhor quase sempre encontra resistência, porque os homens preferem fazer o que é mais agradável para eles. Não querem mudar de conduta para fazer a vontade de Deus. Vimos isso em João, capítulo 3, versículo 19 a 20,
e em 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 a 4. Paulo e Silas carregavam as marcas dessas resistências por terem pregado o evangelho em Filipe. Está em Atos, capítulo 16, versículo 19 a 23. Mesmo assim, eles se empenharam em pregar sem medo toda a verdade de Deus aos Tessalonicenses, revelando a todos eles os maus tratos que receberam por causa disso. Paulo podia ter mudado seu modo de pregar para não sofrer. Contudo, confiando no Senhor, ele e seus companheiros pregavam firmemente o evangelho na sua integridade, a fim de produzirem frutos para Deus. Os evangelistas não estavam preocupados em fazer amigos, em ganhar dinheiro ou ter reconhecimento das pessoas. Deus havia confiado a palavra da salvação e por isso podiam pregar somente aquilo que agradasse a Deus e o glorificasse. Gálatas capítulo 1, versículo 10, 1 Pedro capítulo 4, versículo 11 e em 2 João 9. Não quer dizer que Paulo e seus companheiros não eram sensíveis às necessidades das pessoas para as quais levavam o evangelho. Pelo contrário, queriam o seu bem, a salvação de todos. O que Paulo está querendo dizer é que não tinha má intenção, ou apenas ser aceito pelas pessoas. Seu objetivo era agradar a Deus somente. Pregavam com sinceridade e não por ganância. A certeza disso era tanta que Paulo chega a chamar o próprio Senhor como testemunha. Querendo agradar a Deus, de consciência limpa e sincera, jamais buscavam obter a glória de qualquer ser humano. Assim, evidenciamos 3 atributos que um líder servo deve demonstrar na vida e no seu ministério. O primeiro, o líder não busca conforto e conveniências, mas conversões. Em vez de ganhar a vida pelo evangelho, está disposto a dar a sua vida pelo evangelho. O segundo ponto, um líder espiritual não busca lucro, mas trabalho. Abrir mão de seus direitos legítimos e trabalhar com as mãos para o seu sustento, a fim de manter o privilégio de pregar o evangelho. O ministério não é uma forma de lucro, mas um campo de trabalho. E por último, um líder espiritual não busca aplausos de homens, mas a aprovação de Deus. Um bajulador se empenha em tornar a mensagem palatável e atraente para agradar as pessoas, buscando a glória pessoal e não a glória de Deus. Dessa forma, um verdadeiro líder fiel é um grande ganhador de almas, um pregador desprendido e um encorajador sincero. Paulo pregou o evangelho puro, viveu uma vida pura, usando métodos puros para pregar. Não havia contradições no que ele pregava e no que havia em seu coração, no que ele fazia, no que ele vivia o cristianismo. A mensagem que Paulo pregava era pura, não enganosa, criada por ele, mas era verdadeira, porque era recebida por Deus. Paulo vivia uma vida pura, sua motivação de vida era viver o que Deus revelou. Pregava a mensagem certa com a motivação de vida certa. O método de pregação não era para enganar o povo, o tolo. A salvação não se dá por argumentação enganosa, nem por uma apresentação refinada, mas é resultado da palavra de Deus e do poder do Espírito Santo. Nos dias de Paulo, a religião estava se transformando num meio de conseguir dinheiro. Assim, Paulo dá testemunho de integridade na área financeira. Chegou a abrir mão de seu legítimo direito de sustento para não comprometer o progresso do Evangelho. Está em 2 Tessalonicenses 3, do 8 a 10. Paulo era um mordomo fiel em 2 aspectos. Foi um obreiro aprovado diante de Deus, por isso Deus lhe confiou o Evangelho, e não tinha apenas a revelação, mas também a aprovação de Deus. Ele possuía o conteúdo glorioso do Evangelho, que era confirmada e fortalecida pelo seu estilo de vida. Seu ministério era plantado no solo fértil de uma vida piedosa. Vida com Deus ocorre antes do serviço para Deus. Deus faz a mudança em nós para depois fazer através de nós. A vida é a base do ministério e vem antes dele. Lembrando que ministério quer dizer serviço. A maior prioridade do obreiro não é fazer a obra de Deus, mas ter comunhão com Deus, o Deus da obra, que quer fazer em nós a grande e maravilhosa obra. Está em Marcos capítulo 3, versículo 14. Vida com Deus é a base do trabalho para Deus. Deus está interessado mais
em quem nós somos do que no que nós fazemos. Por isso Paulo pregava para agradar a Deus e não aos homens. E outro ponto é que Paulo foi um obreiro irrepreensível diante dos homens. Não era bajulador, não era mercenário, não buscava sua própria glória. O motivo que Paulo fazia a obra de Deus era puro. Não estava atrás do dinheiro, reconhecimento ou aceitação humana. Ansiava pela salvação das pessoas. Paulo, Silas e Timóteo deram seus exemplos aos tessalonicenses. Preferiam tratá-los com o carinho de uma mãe. Qual mãe pede um salário pelo trabalho de cuidar de sua família? Eles não quiseram ser pagos por efetuarem a obra de Deus entre seus filhos na fé. Confiavam que tinham direito, trabalhavam para pagar o seu próprio sustento. É um excelente exemplo de desinteresse. Cuidavam com carinho dos tessalonicenses e com um alto sacrifício. Eles não só estavam dispostos a dar o Evangelho, que é poder de Deus para a salvação, mas também a própria vida. Lembremos que os gregos desprezavam o trabalho braçal. Portanto, viam Paulo e seus companheiros como escravos. Contudo, Paulo e seus companheiros não sentiram vergonha em nenhum tipo de trabalho. Tudo para que ajudasse o promover do Evangelho. Trabalhavam, pregavam o Evangelho, dando exemplo e desinteresse, o que confrontou a cultura e a religião do povo. Filósofos epicureus e cínicos, por exemplo, arrecadavam bens materiais de seus seguidores para buscarem mais seguidores. Isto era visto como normal naquela cultura. Como uma mãe, Paulo cuidou dos tessalonicenses, abrindo mão de seus direitos, como amor e ternura. Paulo, como apóstolo, tinha autoridade, mas sempre exerceu esse ponto com amor, afetuosamente e com fidelidade. Demonstrou amor intenso, cuidado constante, dedicação sem reserva, paciência triunfadora, provisão diária, afeto explícito, proteção vigilante e disciplina amorosa. Paulo também cuidou com sacrifício pleno, a ponto de oferecer a própria vida pelos tessalonicenses. Demonstrou ser um pastor verdadeiro, que dá a própria vida pelas suas ovelhas. A mãe que amamenta dá a sua vida pelo filho e não pode entregar os filhos aos cuidados de outras pessoas. A mãe que amamenta come alimentos saudáveis para que através do leite venha fortalecer o bebê, pois sabe que o bebê pode ficar doente se não estiver alimentado adequadamente. O cristão que está se nutrindo de outros deve ter cuidado para que ele próprio não se alimente para seu mal. Assim, Paulo cuidou dos tessalonicenses com melhor provisão. Se sacrificou para oferecer a eles o verdadeiro Evangelho de Deus. Não pregou vãs filosofias, sabedorias humanas, mas expôs as Escrituras poderosas e lhes salvou. Como um pai exemplar, Paulo exerceu um trabalho memorável. Decidiu trabalhar para se sustentar. Paulo viveu de forma piedosa, uma vida de santidade, de pureza e de fidelidade a Deus. Viveu de forma justa com os homens e consigo mesmo. Era íntegro, inteiro e sem dualidade. Seu caráter era reto. Vivia em paz com a sua consciência. Paulo viveu de forma irrepreensível. Refletia publicamente o que acreditava e vivia. Tinha uma relação correta com as pessoas. Seus inimigos podiam odiá-lo, podiam acusá-lo e serem levianos com ele, mas não podiam encontrar nada para envergonhá-lo. Paulo era irrepreensível. Um pai não apenas sustenta a família com seu suor do trabalho e ensina com o exemplo, mas também dedica tempo para gastar com a família. Paulo sabia a importância de ensinar os novos, dedicava tempo para ensinar cada filho espiritual individualmente, exortava cada um na fé, equilibrava a disciplina com encorajamento, consolava cada um, encorajava a fazerem coisas melhores. Admoestava cada filho na fé, preparando-os para a vida. O papel do pai não é atender a todos os desejos e necessidades, mas corrigir o erro do filho, mesmo que desagrade inicialmente, mas produzirá bons frutos em sua vida futura. O propósito de todo pai responsável, e de Paulo também, era que seus filhos na fé vivessem de modo digno de Deus, equilibrados com a vida de Cristo. Levar os cristãos à maturidade espiritual, à plenitude da estatura de Cristo.
Uma das razões do sucesso do ministério de Paulo era a sua ousadia, que se torna mais significativa pela sujeição ao sofrimento em favor do Evangelho. O caráter da pregação de Paulo era a pureza da palavra. Muitas comunidades hoje necessitam desesperadamente de igrejas que prestem um testemunho real de Cristo. Uma das tragédias dos nossos dias, como os estudantes da Bíblia bem sabem, é que a pregação de alguns não é de acordo com a palavra de Deus. Os cristãos modernos precisam ser como os bereanos, como está lá em Atos capítulo 17, versículo 10 a 11. Eles receberam a mensagem do Evangelho com grande interesse, examinando cada dia as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Em nossas igrejas, as verdades, por vezes, é mesclada com o erro, tornando-se parcialmente verdadeiro. Ainda que lindamente proferida, não é a mensagem de Deus. Portanto, é inútil nas mãos de Deus e um veneno aos ouvintes. Paulo listou coisas que ele não fez e que evidenciamos claramente, vez por outras, nos púlpitos das igrejas. Erros, motivos enganosos e ocultos, bajulações, ganância, agradar as pessoas e atitude autoritária. A glória é para si. Isso destrói o ministério de Cristo na terra e seu crescimento. Destrói ministérios e vidas. Buscar ganhar almas para Cristo não é apenas uma questão de ousadia na divulgação da palavra. Deve também haver uma correspondente vida de testemunho para Deus. Um viver de maneira digna de Deus. Não vivemos de maneira digna a fim de sermos salvos, mas justamente porque somos salvos. Esse padrão de conduta pode resolver muitos problemas. Quando fazemos o teste das Escrituras nos nossos questionamentos, isso é digno? É algo que está honrando a Deus? Essa situação agradaria a Deus? As incertezas e obscuridades do julgamento humano, com frequência, serão resolvidos e esclarecidos à luz da palavra. Há muitas coisas que podemos fazer, mas não devemos fazer, porque somos cristãos, porque Deus nos chamou para uma caminhada santa e uma vida que o agrade. Está em 1 Coríntios 6,12. O chamado de Deus confronta o cristão cotidianamente. Vimos os exemplos de Paulo e de seus companheiros, em que a vivência cristã é feita de sacrifícios e de bondade, de amor. Pensem nisso. Assim terminamos os comentários dos nossos destaques dos versículos de hoje. Vamos às nossas considerações finais. As melhores credenciais de Paulo como servo e apóstolo do Senhor eram suas próprias atitudes no convívio com os cristãos de todas as igrejas por onde passava. Ele aqui apresenta um pequeno manual do administrador da palavra de Deus. A pregação do puro evangelho quase sempre encontra resistência, pois os homens preferem fazer o que lhes agrada do que mudarem para fazer a vontade de Deus. Eles carregavam marcas dessas resistências em seus próprios corpos. Pregavam apenas a verdade de Deus. Fala honesta, sincera, apenas o que é de Deus. Evangelho puro, sem qualquer doutrina humana. Pregavam querendo agradar a Deus. Os evangelistas não estavam preocupados em fazer amigos, ganhar dinheiro ou ter reconhecimento das pessoas. Pregavam aquilo que agradasse e glorificasse a Deus. Os evangelistas não só estavam dispostos a lhes dar o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, mas também até a própria vida. Terminando as nossas considerações finais, vamos orar? Deus gracioso e generoso, agradecemos ao Senhor por esses ensinamentos de vida e exemplos para serem seguidos por nós que desejamos glorificar a Deus com as nossas vidas. Nos ajude a sermos corajosos, a vencer a procrastinação e, sobretudo, o medo e a vergonha para viver o Evangelho puro de Cristo e pregarmos a verdade na qual vivemos, seguindo o exemplo de Paulo e de seus companheiros, e principalmente de Cristo. Se vivemos para fazer a vontade do Pai, como Cristo fez. Assim nós oramos, agradecemos por essa graça, em nome do Senhor Jesus. Amém. Com essa oração, nós nos despedimos, agradecemos a vocês pela audiência e a Deus, mais uma vez, pela liberdade e oportunidade de estudarmos a Palavra de Deus, que é a verdade que nos fortalece. Abraço a todos, até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Até lá.